Olá, muito bom dia. Estamos aqui para Bom dia. Bom dia. Estamos para mais uma leitura da Bíblia e hoje nós vamos dar continuidade. Estamos em Colossenses capítulo 2, que diz assim: Quero que vocês saibam o quanto eu estou lutando por vocês e pelos que estão em Laodiceia e por todos os que ainda não me conhecem pessoalmente. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecer plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Neles estão escondidos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. E eu lhes digo isso para que ninguém os engane com argumentos que só parecem convincentes, porque, embora esteja fisicamente longe de vocês, em espírito eu estou presente, e me alegro em ver como estão vivendo em ordem e como estão firmes na fé que vocês têm em Cristo. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E, por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojado do corpo da carne. E isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo, e ele nos perdoou de todas as transgressões, cancelou a escrita de dívida que o consistia em ordenanças e que nos que era contrário, e ele removeu pregando na cruz. E tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas ou dos dias de sábados. Estas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente as suas visões e sua mente carnal a torna orgulhosa. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça, a partir da qual todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento dado por Deus. Vamos ler de novo. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, porque, como se ainda pertencessem a ele, vocês ainda se submetem a essas regras. Não manuseie, não prove, não toque. Todas essas coisas estão destinadas a aparecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm de fato a aparência de sabedoria, com a sua pretensa religiosidade, falsa humildade e serenidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Toma. Lisa, eu comecei a finalizar. Finalizamos o capítulo 2. E aqui no finalzinho, Paulo dá um puxãozinho, né, de orelha, assim, bem delicado, só que não, né, que retrata, muitas vezes, da religiosidade na qual o povo de Deus se submete, né, e Cristo, ele veio para a liberdade, né, e a liberdade não tem nada a ver também com a libertinagem. Mas enfim, aqui nós estamos para leitura, né, do capítulo, mas quem sabe, posteriormente, né, a gente cria também um outro quadro para um devocional no qual nós venhamos conversar, né, e conversar aí, como se fala? Debater. Conversar e debater a respeito, né, do capítulo, de algum trecho, né, um devocional com uma outra abordagem. Mas, e vou até deixar aí, se você quer esse tipo de vídeo, se você quer que o Léo faça esse tipo de vídeo, comenta aqui embaixo. Mas finalizamos a leitura de hoje
Curte, comenta, compartilha e nós te esperamos no próximo capítulo. Até mais. Essas regras têm, de fato, a aparência de sabedoria, como sua... Sabia que isso aqui era uma interrogação? Olha só a interrogação aqui. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios Deixa eu elementares, ler de novo, então. por que como vocês ainda se submetem a essas regras? Uhum.